O clima está extremamente tenso no Oriente. Em uma visita às Filipinas nesse mês de agosto, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, prometeu defender o país. Você já ouviu dizer que existe conflito entre China e Filipinas? Vai vendo. Em conversa com o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., Blinken disse que os Estados Unidos sairão em sua defesa em caso de ataque no mar da China Meridional. Entre as reuniões em Manila, houveram muitos questionamentos e esclarecimentos por parte dos americanos sobre as tensões entre Estados Unidos e China, principalmente sobre a visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, que irritou profundamente o governo chinês. Tanto que os chineses invadiram o espaço aéreo e marítimo da ilha com centenas de caças e diversos navios de guerra. Porém, como ainda oficialmente Taiwan não é reconhecida como um estado independente da China, alguns consideram que os americanos são os verdadeiros invasores. Sobre as Filipinas, Blinken acelerou e fez questão de salientar que o Pacto de Defesa de 70 anos com as Filipinas era resistente a esses conflitos atuais. Então existe um risco da China invadir as Filipinas ou envolvê-la em um possível conflito com Taiwan? Nós vamos ver mais adiante qual o plano tanto da China como dos Estados Unidos. O fato é que dias depois da visita de Blinken, nesse último final de semana, mais precisamente no domingo, a China alertou que os Estados Unidos invadiram seu território com poderosos navios de guerra. Pelosi já havia defendido o reconhecimento internacional da independência de Taiwan durante sua visita à ilha e provocado o governo chinês com suas declarações. E agora o clima esquenta, com os navios de guerra americanos circulando Taiwan. Tudo isso pode fazer com que Xi Jinping acelere seus planos de invasão antes que perca a ilha de vez. No vídeo de hoje, vamos saber por que os americanos levantaram a questão da defesa das Filipinas e o desdobramento do alerta do governo da China sobre a invasão americana em seu território. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui, vale a pena eu te garanto, e deixe o seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força! Navios de guerra americanos ignoraram advertências da China e atravessaram o Estreito de Taiwan. Segundo declaração da Marinha norte-americana, os Estados Unidos estavam navegando em águas internacionais. Segundo o governo da China, os americanos navegaram em território chinês. Essa guerra de narrativa é o mais novo capítulo após as tensões no Estreito de Taiwan atingirem seu nível mais alto em anos após a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, no início de agosto. A China reivindica Taiwan como seu território, desde o fim da Guerra Civil Chinesa, que forçou os nacionalistas, que eram contra o governo comunista de Mao Tse-tung, a fugir para a ilha. Desde então, eles formaram seu próprio governo, que hoje é um regime democrático e reconhecido por apenas 14 estados no globo. Embora oficialmente Taiwan não é reconhecida como um estado independente pelos Estados Unidos, os americanos tratam a ilha como se fosse. Então tudo acaba virando uma bagunça, pois se Taiwan é considerada território da China, qualquer acesso aéreo ou marítimo na ilha deveria, por regra, ter aval dos chineses. Se os americanos querem acessar o espaço aéreo e marítimo da ilha com o aval do governo taiwanês, deveria reconhecer oficialmente Taiwan como uma nação independente. Então o alerta do governo chinês sobre os 2 navios de guerra americanos que cruzam o Estreito de Taiwan seria legítimo do ponto de vista das leis internacionais e poderia justificar uma ofensiva militar. Porém, na prática, Taiwan age como um estado independente, com suas próprias leis e governo, além de força militar e relações internacionais, e tem os Estados Unidos como um forte aliado. Nesse contexto, Taiwan tem acusado a China de invasão do seu território, quando centenas de caças chineses sobrevoaram seu espaço aéreo, inclusive expulsando uma aeronave militar americana nesse ano de 2022.
Essa falta de definição deixa a ilha em alerta máximo todos os dias, pois um conflito pode estourar. A China já avisou que a qualquer momento vai invadir para não perder a ilha de vez. Mesmo porque, desde o fim da Guerra Civil Chinesa, a China não tem tido autonomia nenhuma sobre o governo taiwanês. Taiwan vem crescendo muito como nação soberana e considerada rebelde pelos chineses. A americana Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados americana, defende a independência reconhecida da ilha com extrema urgência. Por isso, sua visita a Taiwan acendeu um alerta nos chineses. O próprio governo Biden tentou impedir a viagem da americana, mas ela tem autonomia para essas visitas e ignorou a orientação do governo americano. A preocupação do presidente americano era a de acelerar os planos de Xi Jinping em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia. Pois com a independência reconhecida internacionalmente, a China não terá desculpas para uma invasão à ilha. Então a visita da americana pode ter realmente acelerado alguns planos chineses. Por esse motivo, os Estados Unidos estão se mostrando presentes com sua frota marítima para pressionar a China a não dar esse passo para cima de Taiwan. E também para mostrar que não vai abandonar a ilha depois de colocar lenha na fogueira. Embora não seja isso o que aconteceu na Ucrânia, onde a lenha foi jogada e agora o país está destruído. E no meio desse clima hostil, os americanos visitaram o novo presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. e reforçaram a aliança com mais uma nação na região. As Filipinas não correm nenhum risco de invasão no cenário atual, mas os americanos já se adiantaram em querer trazer mais um país para a sua aliança. Tudo porque os laços dos Estados Unidos com as Filipinas foram abalados pelo antecessor Rodrigo Duterte, com sua aproximação da China e sua famosa retórica contra os americanos. Vale lembrar que o novo presidente filipino é filho do falecido ditador que Washington ajudou a fugir para o Havaí durante uma revolta de poder popular em 1986 que encerrou seu regime de 2 décadas. As Filipinas são peça importante da rivalidade geopolítica entre os Estados Unidos e a China, e Marcos enfrenta um desafio complicado para equilibrar os laços entre as duas grandes potências. Voltando ao alerta de invasão do governo chinês, a Marinha dos Estados Unidos declararam que os cruzadores de mísseis guiados transitaram em águas internacionais, como falamos no começo do vídeo. Os Estados Unidos disseram que a passagem desses navios de guerra demonstra o compromisso de Washington com uma região Indo-Pacífica livre e aberta. Ainda continuam dizendo que os militares americanos se reservam no direito de operar onde a lei internacional permitir. Lembrando que a 7ª Frota Americana está sediada no Japão e é uma parte fundamental da presença naval de Washington no Pacífico. Já a China disse que as frequentes provocações e exibições demonstram plenamente que os Estados Unidos são os destruidores da paz e da estabilidade no Estreito de Taiwan, e que os americanos são os criadores dos riscos de segurança na região, segundo o coronel Shi Yi, porta-voz do Exército de Libertação Popular do país. Pequim considera o estreito parte de suas águas internas. Já a Marinha dos Estados Unidos, no entanto, diz que a maior parte do estreito está em águas internacionais. Os Estados Unidos citam uma lei internacional que define as águas territoriais como se estendendo por 22 quilômetros da costa de um país. Já o Ministério da Defesa de Taiwan disse em uma breve declaração que 2 cruzadores americanos haviam atravessado o Estreito de Taiwan de norte a sul. Eles disseram que ao viajarem para o sul pelo Estreito de Taiwan, os militares estão monitorando os movimentos em seu espaço marítimo e aéreo. Dessa forma, os Estados Unidos têm o aval do governo de Taiwan para acessar tanto o espaço marítimo como o espaço aéreo da ilha. A China tem reagido com indignação e respondeu executando diversos exercícios militares ao redor da ilha durante vários dias com a sua frota. Agora eu pergunto a você, na sua opinião, Xi Jinping pode antecipar seus planos de invasão da ilha e colocá-lo em prática? E ainda na sua opinião, quem é o invasor? China? Estados Unidos? Ou nenhum dos dois?
Comenta aqui com a gente. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!